Notícia do dia: salário mínimo de R$ 1.320 entra em vigor na segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. O valor era previsto no orçamento, mas gastos do INSS atrasaram o reajuste. Lembrando, gente, que esse aumento já era promessa da campanha do Lula e que deveria ter acontecido no dia 1º de janeiro. Mas, de acordo com o governo federal, eles viram que não tinham dinheiro para dar esse aumento por causa do INSS. Sabemos que as aposentadorias e benefícios do INSS são vinculados ao salário mínimo, então o Lula teve que adiar essa promessa de campanha em 5 meses. Fizeram ali os cálculos, etc. E então agora, a partir do dia 1º de maio, foi possível dar esse aumento de R$ 1.320. Seguindo a notícia aqui, olha só o que diz. A partir da segunda-feira, dia 1º de maio, o trabalhador que recebe o salário mínimo tem o segundo reajuste do ano. A remuneração mensal passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Lembrando que em dezembro, o último mês de 2022, o salário era de R$ 1.212. Então, de 1.212 para 1.320, tivemos um reajuste em 2023 total de R$ 108, sendo que desses R$ 108,90 já havia sido previsto pelo governo Bolsonaro. Portanto, o aumento real do salário mínimo dado pelo governo do PT foi de R$ 18. A medida provisória com o aumento foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União. O valor de 1.320, originalmente, como eu disse no começo do vídeo, estava previsto no Orçamento Geral da União de 2023. No entanto, de acordo com a notícia oficial do governo, foi adiado em 4 meses, porque o salário mínimo neste valor não permitiria pagar os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, durante todo o ano. Então, de acordo com o que nós lemos aqui no próprio site do governo, apesar de ter o governo Lula, apesar do então candidato Lula ter prometido um salário mínimo de R$ 1.320, pelo visto não tinha feito um cálculo para saber se era possível fazer esse pagamento, ou se tinha feito o cálculo, resolveu prometer mesmo sabendo que não era possível fazer esse pagamento, Com a PEC da transição, conseguiu autorização para estourar o teto de gasto, ainda assim não foi suficiente para dar esse aumento, e só agora, antes tarde do que nunca, foi possível desse aumento de R$ 18 no salário mínimo. O aumento para 1.320 ficou em discussão porque os 6,8 bilhões destinados pela emenda constitucional da transição, que foi aquela PEC da transição, também conhecido como PEC fura-teto, se mostraram insuficientes para bancar o aumento dos beneficiários do INSS atrelados ao salário mínimo. Isso porque a forte concessão de aposentadorias e pensões no segundo semestre do ano passado criou impacto maior que o estimado para os gastos do INSS neste ano. De acordo com o Ministério da Fazenda, além dos 6,8 bilhões, o governo precisaria de 7,7 bilhões para bancar o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 ainda em janeiro. Inicialmente, a equipe econômica queria adiar o reajuste para 2024, mas o governo conseguiu encontrar recursos para o novo aumento mínimo. O dinheiro veio do recadastramento do Bolsa Família, que eliminou 1,2 milhão de beneficiários em situação irregular apenas em abril. Então, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que nós já temos várias notícias com relação ao pente fino do Bolsa Família e, de acordo com o governo, graças a essas exclusões do cadastro do Bolsa Família de famílias que recebem indevidamente o benefício, foi possível dar esse aumento. Seguindo aqui a notícia, o relator do orçamento, depois que o projeto foi encaminhado para o governo federal, reforçou o orçamento do Ministério da Cidadania, só que esse recurso foi consumido pelo andar da fila do INSS, ou seja, a redução da fila de pedidos. A partir do início do processo eleitoral, a fila começou a andar, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tenho também uma notícia aqui no nosso site, depois você dá uma pesquisada, que uma das promessas do governo Lula, que era de zerar a fila do INSS, vai ser difícil, de acordo com o próprio governo, de ser cumprido, porque não há recursos suficientes no INSS para zerar a fila dos pedidos
da aposentadoria. Depois dá uma bolsa aqui no nosso vídeo, que é um assunto importante para você que está aí na fila para se aposentar. Vamos falar sobre o projeto. Após os 2 reajustes desse ano, um em janeiro e agora outro em maio, o governo busca discutir uma política de valorização permanente do salário mínimo a partir de 2024. Na última sexta-feira do mês de abril, dia 28, o ministro do Trabalho e Emprego, que é o Luiz Marinho, informou que o governo em breve vai enviar um projeto de lei que retoma a forma que vigorou de 2012 até 2019. Pela política anterior, relembrando aqui, o salário mínimo era corrigido pela inflação do ano anterior, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, e o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Caso o PIB encolha, ou seja, diminua, haverá apenas a reposição pela inflação. O Ministério da Fazenda defendia outra fórmula que incluiria a variação do PIB per capita e teria impacto menor no orçamento, mas foi vencido. Ou seja, o governo ainda está discutindo aí uma fórmula de reajustar o salário mínimo para os próximos anos. Mas a notícia é que agora, a partir do mês de maio, ou seja, os recebimentos do mês de junho, o salário mínimo está aí em R$ 1.320. Isso impacta trabalhadores, funcionários públicos, aposentados, pensionistas que recebem os seus valores aí vinculados ao salário mínimo, tá bom? Essa é a nossa notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Tchau, tchau.